A gente, João Mendes, né? Como eu estava falando da última vez, a mensagem falando sobre o poder de Deus, né? Que Deus criou céus e terra com o poder dele, né? Que é o Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele não é só uma forma, não é só o sopro, não, né? Porque diz que o poder de Deus se movia sobre as águas e criou muitos peixes, se movia sobre a terra e criou os animais, e se movia sobre o ar, criou os pássaros, criou os céus, estrelas. E depois fez o homem do pó da terra. E usou um poder dele, que foi o sopro de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente, ou um ser vivente. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso e sobre o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É o poder que ele tem de fazer todas as coisas. Deus fez o ser humano e Deus deu poder também ao ser humano. Qual o poder do ser humano? É o cérebro. Deus deu o cérebro ao ser humano e ele pode criar muitas coisas. Ele faz carro, faz moto, ele planta, colhe, ele cultiva a terra, né? Deus deixou o homem e deixou também o homem para reinar sobre a terra. Mas ele só chega só até aí. Porque Deus é que é o criador de tudo. De céus, estrelas, universo, e depois deixou o homem reinando. Aí depois Deus fez o homem, soprou fogo de vida, esse fogo de vida se chama espírito, e quando a gente morre, a gente volta o que era antes, volta ao pó. E o espírito, que é o fogo, volta para Deus. Justamente isso que eu gostaria de ler para vocês, aqui na Bíblia. Diz assim, ó. Deus fez o ser humano do pó da terra e soprou o fôlego de vida, que é o espírito. E o homem se tornou um ser vivente. Ele não vivia. Antes, ele se tornou um ser vivente. Então, antes disso, o ser humano não vivia. Ele se tornou um ser vivente. A palavra de Deus diz que a gente não manifesta nenhum sentimento quando morre. Quando nós morremos, nós deixamos de existir. O pó retorna à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus, que concedeu. A Bíblia diz que os vivos estão cônscios, que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios de nada. Assim, quando morremos, nós deixamos de existir. Então, a morte e ressurreição é um espaço de tempo determinado por Deus. Nesse espaço de tempo, a pessoa deixa de existir. Então, nesse espaço de tempo, entre a vida e a morte, quando a gente morre, como diz a Bíblia, a gente deixa de existir. Que nem a Bíblia diz, né? Diz que quando a gente morre, a palavra de Deus diz que a gente não manifesta nenhum sentimento quando morre. Quais são os sentimentos? É igual a religião prega, né? Muitas religiões pregam que quando você morre, você vai ter um sentimento. Espírita diz que reencarna. A católica, a evangélica diz que você vai para o céu. Outras dizem que se você é mau vai para o inferno. Então você vai despertar sentimento. Mas só que a Bíblia diz que quando você morre, você não desperta mais nenhum tipo de sentimento. Você vai ter um pequeno espaço, né? Que nem diz aqui, né? Na Bíblia diz assim, na morte e ressurreição é um espaço de tempo determinado por Deus. Nesse espaço de tempo a pessoa deixa de existir. Então, quando nós morremos, a palavra de Deus diz que a gente não manifesta, né, nenhum tipo de sentimento. Quando nós morremos, nós deixamos de existir. A gente retorna ao pó da terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus, que é o Deus, que é o fôlego de vida. Então, Deus fez o ser humano do pó da terra e soprou o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem se tornou um ser vivente. Ele se tornou um ser vivente. Ele não vivia antes. Ele se tornou um ser vivente. Então vocês entenderam que existe entre a vida e a morte, que desde que o mundo é mundo, desde que morreu aquelas pessoas, desde aquele tempo até hoje, aqui diz que há um espaço de tempo, né? Diz assim, a morte e ressurreição é um espaço de tempo determinado por Deus. Nesse espaço de tempo, a pessoa deixa de existir. Porque se você entender bem o que eu quis dizer, que um poder de Deus só é um sopro. Dois poderes é criar.
todo tipo de criação que ele criou aqui na terra, seres humanos, animais. Depois outro poder de Deus é formar céus, terra, criar sol, lua. Quarto poder, eu não vou poder falar todos os poderes porque nem eu tenho a capacidade de saber o quanto Deus tem o poder. Isso também não importa muito não, gente. O importante da gente é o que Jesus veio aqui na terra e ele disse, e Jesus veio falar o que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente? Que a gente faça a obra de Deus. Já que ele botou a gente aqui nessa terra, ele botou para a gente aproveitar. Vê só como Deus botou coisa boa aqui na terra. Ele preparou a terra, colocou o sol, colocou a lua, colocou a chuva, colocou a terra para a gente plantar e colher, comer, colocou a bebida, a comida, colocou a música, colocou a inteligência do homem. E desde que o mundo vive desconcertado. Inveja, maldade, morte, traição. Então Jesus veio pregar e deu o último mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e depois seu próximo. Porque ele deixou reinando aqui na terra para o homem aproveitar o que há de melhor desta vida. Então, como tem muitas religiões, né, que prega, vai para o céu, vai para o inferno, o paraíso aqui na terra, vai ter reencarnação, isso aí não importa. O que importa é o que Jesus deixou, o amor. Essas palavras de João Mendes e até o próximo pensamento de João Mendes.